Bem-vindos às conversas do Tanto Sabor, mesmo aqui ao lado. Uma saudação especial a quem nos acompanha em direto nas redes sociais ou via Zoom. Tanto Sabor, mesmo aqui ao lado, tem como objetivo promover o consumo de produtos locais, sensibilizando os agentes privados e residentes da região centro para as virtudes de comprarmos localmente e aproveitarmos as potencialidades dos produtos da época. Este programa pretende dar visibilidade a projetos que nas 8 sub-regiões do centro são embaixadores do consumo local e, ao mesmo tempo, mostrar a quem nos acompanha que é possível passarmos da intenção à prática, levando os melhores produtos com os melhores sabores para a nossa mesa. Tudo isto com claros benefícios para a nossa saúde, para as comunidades locais, pois estimulamos a pequena economia e os produtores mais próximos, para o planeta, pois precisamos de menos recursos para levar o melhor à nossa mesa. Importa lembrar que o Tanto Sabor é um programa que se insere no projeto Centro Sustentável, desenvolvido pela Turismo do Centro, dinamizado pela Biosfera Portugal e que conta com o financiamento da linha de apoio à sustentabilidade do turismo de Portugal. O Centro Sustentável tem a missão maior de reduzir os efeitos negativos das atividades turísticas e atuar preventivamente para evitar o surgimento dos efeitos negativos, tendo como fator-chave a dinamização dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Tem o seu foco na valorização das pessoas, no desenvolvimento socioeconómico da região e no uso eficiente dos recursos. Todo o projeto assenta numa metodologia participativa, onde damos voz às pessoas e às instituições dos 8 territórios do centro, sobre o que é importante valorizar e realizar para afirmar o centro local como um destino sustentável. E é por esse motivo que estamos aqui hoje à conversa com José Coutinho, coordenador do Gabinete de Ação Local Líder Oeste, que nos vai apresentar o projeto Mercado Eco-Rural do Oeste, Cadaval, que, como vamos observar, é sem dúvida uma boa prática de como podemos aproximar os produtos locais da mesa de cada um de nós. Na segunda parte desta conversa, daqui a minutos, vamos arregaçar as mangas e seguir até à cozinha do Polo Gastronómico do Centro, em Viseu, onde a chefe Carolina Oliveira nos vai abrir o apetite com todos os sabores que podemos encontrar mesmo aqui ao lado. Esta é sim uma conversa com tanto sabor, hoje dedicada à região do Oeste. Por isso, temos connosco, como já disse, José Coutinho. Olá, bom dia, como está? Olá, bom dia. Obrigado por estar aqui connosco. E para si que nos está a ouvir, apelamos à sua participação, faça comentários, sugestões, partilhe este vídeo nos seus canais. Participe ativamente na construção de um centro mais sustentável. José Coutinho, como é que surgiu esta ideia do eco-rural mercado do Cadaval? Bem, isto foi uma ideia relativamente simples que surgiu no âmbito da necessidade de reformular e de reformar os mercados locais. No caso do Cadaval, encontrava-se à data, de certa forma, estagnado o mercado abastecedor local, e um pouco na moda e na boa prática que os grupos de ação local têm relativamente à dinamização dos seus territórios, pegarem coisas de tradição e misturá-las com um bocadinho de inovação e fazer algo que não é propriamente novo, mas é seguramente diferente, e foi nesse sentido que este mercado surgiu, tentando ir buscar as raízes dos mercados locais e o abastecimento local, como é prática nestes lugares. E o que é que para si foi de inovador neste projeto, neste mercado? Este mercado não é uma coisa, como disse, não é propriamente inovador. O que passa para os aspectos de operacionalização que são de facto inovadores é sair para a rua. Os mercados sofreram ao longo dos anos uma evolução que foi a sua institucionalização e a sua edificação, e este mercado, uma das coisas que tem, que é um velho novo, é ir para a rua. Este mercado, neste momento, funciona no exterior, ao ar livre, e em praça aberta e acessível. E, curiosamente, é isto que leva as pessoas a achar piada e a aderir a este mercado, coisa que não iam ao mercado passado. E foi difícil arrancar com este projeto? Sim, sim, são aspectos de mudança
as pessoas que atuam e cuja vida assenta na venda local têm hábitos institucionalizados e é difícil mudar mentalidades e permitir essa abertura e essa cooperação. E aqui não foi exceção, portanto foi extremamente difícil, mas conseguiu-se e hoje em dia é um sucesso. Quais são os principais resultados visíveis desse mercado? Para já, existe um conjunto de produtores que neste momento asseguram uma parte muito significativa do seu rendimento através destas vendas, que são apenas semanais, e que têm suscitado a adesão. E é preciso perceber de que escala que estamos a falar, porque o Cadaval é uma pequena vila no Oeste, é dos concelhos mais rurais que há no Oeste, e o Oeste é a NUT3 mais agrícola do país. Portanto, tem uma base agrícola e rural fortíssima, e isto é uma pequena vila. Portanto, haver um mercado local específico num sítio desta dimensão, que não tem dimensão crítica para grande distribuição, é de sinalizar. Portanto, e estamos a falar de cerca de uma dúzia de bancas que funcionam só na área dos frescos, com cada uma destas bancas ocupada por produtores individuais. Estamos a falar de outros produtores que de outra forma não teriam, pelo menos, um meio de subsistência tão claro e tão óbvio e tão bom como aquele que foi proporcionado por este mercado. E o que nos dizem os consumidores? Os consumidores são os principais responsáveis pelo sucesso, não é? As pessoas gostam de ir a este local, têm confiança, conhecem as pessoas e há uma corresponsabilidade entre o comprador, não é? Entre o consumidor e o produtor, porque o conhecimento é que faz aqui a diferença, não é? E as pessoas sabem que há alguma garantia de qualidade, mesmo que ela não exista efetivamente, mas há alguma garantia de qualidade porque as pessoas conhecem-se e ninguém quer enganar ninguém conhecendo-se. No dia seguinte perde o cliente, não é? Exatamente. Exato. E diga-nos o seguinte, qual é o produto mais vendido ou há uma surpresa no meio deste mercado? Não, é preciso ver onde estamos, não é? O Oeste é uma região produtora de hortofrutícolas, não é? E como tal, há de tudo. E há de tudo em grande quantidade ao longo do ano, não é? Portanto, não há surpresas aqui. A novidade é que as pessoas começaram a consumir mais produto da época, ok? Isto é que é fazer boa prática, porque comer coisas fora da época nem a saúde o exige, nem é sustentável. Nem é Claro, sustentável porque tem fibras. e há mais desperdício, há menos qualidade no produto. Exatamente, exatamente. E este projeto é para continuar? Tem prazo de validade? É autossustentável? Este projeto neste momento é autossustentável. Já o financiamento dele acabou passados 2 anos, portanto isto estamos a falar de 2012, que ele arrancou, portanto tem 10 anos, e, portanto já lá vão 8 em que não há qualquer tipo de financiamento no mesmo. Portanto há aqui um acordo entre a autarquia e o grupo de ação local que no fundo colaboram conjuntamente na dinamização e na fiscalização do mercado, que tem alguns pressupostos de venda no lugar. E deste processo, deste projeto, o que é que aprendeu? O que é que faria diferente? Olha, Se é que diferente, faria diferente? há sempre coisas que a gente pode fazer diferente, no sentido de melhorar, não é qualquer tipo de arrependimento no projeto, antes pelo contrário, se tivéssemos feito mais, seguramente teríamos tido mais sucesso, em termos de quantidade, noutros lugares, mas provavelmente há necessidade de, nestes projetos, de haver, digamos que, um critério de melhor aferição do controle de qualidade. Isto é uma coisa crónica, é transversal a todos os mercados locais e à pequena produção, porque infelizmente o país não tem condições de mercado para aceder a uma efetiva garantia de controle de qualidade. Faz-se boa certificação, faz-se produtos como deve de ser, faz-se produtos biológicos certificados, mas análise em contínuo não é fácil para o pequeno produtor. As centrais têm essa capacidade, a grande distribuição tem essa capacidade, para o pequeno produtor é extremamente caro. E isto é uma coisa que deveria de ser, de alguma forma, acomodado nestes projetos, sejam lá onde forem.
para terminar, que conselhos é que daria um autarca, um responsável de um GAL, com as suas responsabilidades idênticas às suas, aliás, conselhos é que darias se quisesse iniciar um projeto idêntico a este? Bem, aos GAL não dou, porque este projeto é participado por, faz parte do repositório nacional dos GAL, portanto, conhecem, não dou essas recomendações. Às autarquias, as autarquias têm aqui um processo importante, que é a parte do licenciamento municipal para os mercados de levante e para os mercados em geral. Há alguma necessidade de revisitar esses instrumentos de legalização destes processos, que são pouco harmónicos entre municípios. E isto depois, especialmente em concelhos pequeninos, em que facilmente o produtor pode vender em 2 lugares, isto suscita confusão. Portanto, há que conversar, no fundo, uns municípios com os outros e harmonizar os procedimentos de forma que os processos não sejam absolutamente diferentes uns dos outros. Muito obrigado. Como acabamos de ver, de facto é um projeto extremamente aliciante que é autossustentável há 8 anos, como foi já dito pelo José Coutinho. Agradecemos-lhe mais uma vez a sua presença. Como é que nós podemos visitar o mercado, o eco-rural, o mercado de Cadaval? É indo lá, não há Indo sites, lá. não há Não, vendas online, temos que não, lá ir, não. temos que sentir Exatamente. os produtos. Funciona em que dias? É aos sábados, E aos todos os sábados, sábados, sábados de de manhã. manhã. Sim. Muito obrigado, mais uma Nada. vez, e parabéns por esta iniciativa e que tenha muito sucesso no futuro. E assim que nos acompanhou durante este programa, agradecemos a sua atenção e mais uma vez apelamos à participação para que faça comentários, sugestões, partilhas. Este é um processo participativo que apela a todos e a todas, porque somos nós que estamos no centro. Brevemente vamos voltar com uma nova conversa, uma nova sub-região e um novo projeto. Dê-nos o prazer de assistir. Quem nos está a acompanhar nas redes sociais, deixaremos no chat desta sessão os links para que possa seguir-nos quando deixarmos esta transmissão em direto. Até lá, fique bem e aproveite a próxima hora para se inspirar com a nossa chefe Carolina Oliveira. Vamos então até à cozinha do Polo Gastronómico do Centro. Obrigado, muito bom dia. À cozinha do Polo Gastronómico Centro de Portugal. Hoje temos a região do Oeste à mesa e com os produtos que já podemos começar a deslumbrar. Então vamos ter, claro, fruta, a pera do Oeste, pera roxa. Temos as nossas peras roxas, temos maçã, temos aqui umas surpresas que já vamos falar delas. Deste lado, claro, não podiam faltar marisco. Vamos trabalhar um bocadinho marisco e penso que aqui temos as bebidas, temos sobremesas e os pratos principais. Vamos começar então as nossas confecções por a sobremesa, porque a sobremesa vai precisar de algum tempo para ficar mesmo no ponto. E começamos já aqui a falar da importância do desperdício zero, ou da diminuição do desperdício na cozinha. E vimos por uma altura, agora vamos entrar na altura do Natal, onde entram os bolos reis, que como sabemos têm tendência a ser magníficos no dia da chegada, muito bons no dia seguinte, e depois começam a andar ali aqueles finzinhos de bolos que ninguém já pega neles. Então, para a nossa sobremesa, eu propunha pegar nestes bolos que já não têm uma vida muito feliz, e vamos lhe dar nova vida, cortando fatias bem fininhas e colocando na base de uma forma, de modo a substituir o que seria uma massa quebrada ou uma massa, portanto, que fizesse de base à nossa sobremesa. Aqui vamos então desvendar o nome da nossa receita. Hoje vamos ter o que se chama um quentão de pera, que é uma sobremesa
É excelente a nível diabético, porque tem muito pouco açúcar. Vamos ter muito mais açúcar neste bolo rei, mas como veem a quantidade por dose vai ser muito pequena, portanto também não é por aqui. E é uma forma de comer fruta sem ser ao natural, quase natural, mas que também permite alguma longevidade à fruta e utilizarmos peras que às vezes já estão a ficar maduras demais para as comermos em fresco. Portanto, antes de estarem a estragar-se, podemos fazer esta gelatina, este quentã, para a nossa sobremesa. Como gelatina, ele vai se aguentar à vontade mais 5 dias no nosso frigorífico. Portanto, é uma sugestão que deixo, que pode inclusivamente ser incluída como uma surpresa de fruta na passagem de ano. Por que não? E pronto, portanto, partindo aqui os restos do nosso bolo rei, vamos então lembrar que a nível de sobremesa como um todo, que aqui já temos as passas, já temos as nozes, tudo isto seria um crime deitar às galinhas, eu nem vou dizer para onde, ou as outras coisas. Aqui na Quinta de Marzovelos nós deitamos tudo às galinhas, o que é comestível. Portanto, mesmo para as galinhas seria um crime, tanto fruto seco, e portanto seria ótimo reaproveitar este bolo para este fim. E tendo já aqui a base, ainda para mais poupa-nos imenso tempo, porque não tivemos que fazer a massa, não é? Vamos então pegar nas peras, porque é um quentã de pera, e vamos descascar para que fique mais, ao comer, não se encontra. Há sempre aquelas pessoas que já estejam habituadas a comer a fruta, como as nossas peras hão de ser biológicas, podemos colocar com a pele, com a casca da pera, não tem problema. No entanto, eu sei que alguns dos meus clientes são mais pequenos e quando encontrarem um bocadinho da casca vão logo notar e por isso, para que fique mesmo gostoso, eu vou retirar aqui a pele. A nível de quantidades, vai depender um pouco da altura que queremos de gelatina e da quantidade que estamos a fazer. Portanto, eu diria que, em média, uma porção levará meia pera mais um bocadinho, mas meia pera já é uma boa porção. E podemos descascar sem grande perfeccionismo, porque nós vamos cortar estas peras em cubinhos. Porquê é que se chama quentã de pera? Vamos utilizar como gelificante o agar-agar, que é uma gelatina vegetal, portanto esta é uma sobremesa também própria para vegetarianos. Eu comprei um de propósito que é de fácil acesso a toda a gente, em qualquer superfície consegue-se encontrar, e tem por curiosidade que o agar-agar vem de uma alga que existe em abundância na nossa costa portuguesa. O que acontece é que, para a produção do agar, ou seja, para extrair o agar-agar dessa alga, muitas vezes ela sai de Portugal, é exportada e depois nós importamos só o agar-agar. Portanto, ainda assim, quando estamos a consumir agar-agar, é provável que lá no fim da cadeia alimentar nós estejamos a ajudar a nossa população que tem realmente as algas. Uma característica do agar-agar é que ele deve ser hidratado, portanto, ele é um pozinho, como podem ver. Aqui temos 2 gramas. E vamos colocar com um pouco de água e ele automaticamente vai absorver a água e ficar com um aspecto gelatinoso. E vai ficar assim durante algum tempo. Vamos precisar então das nossas peras. Vamos retirar o caroço da pera. E vamos cortar as peras em cubos. Também é possível fazer com outras frutas, mas eu confesso que a pera é de facto a minha eleição para esta sobremesa. O que também se pode fazer é juntar alguma maçã e alguma banana,
Mas a banana, atenção que tem um sabor muito forte, então às vezes vai retirar aqui alguma identidade à nossa gelatina de agar. Tendo então os cubos, esta sobremesa só vai necessitar da fruta, do agar. Se gostarem de sobremesas muito doces, que não é, eu penso que estas peras já estão bem madurinhas, elas têm o seu doce próprio natural, eu não vou utilizar, mas poderemos aceitar, para quem gosta delas docinhas, fazer, portanto, colocar 2 colheres de açúcar, será mais que suficiente, ou mel, até, para adoçar também, melhor do que o açúcar, e uma colherzinha de farinha de amido. Ou seja, vulga, que toda a gente chama maisena, não é? Amido de milho, peço desculpa. E aqui temos a nossa fruta já cortada em pedacinhos. Eu aqui vou fazer um empratamento mais pequeno para vos apresentar uma proposta de empratamento para a passagem do ano. Então não vou também fazer tanta quantidade. Vamos colocar num tacho, deste lado. Vamos mexer aqui a nossa gelatina para hidratar. E como eu quero que seja uma gelatina que efetivamente a pera se destaca. Então eu poderia, e fica aqui a sugestão para quem faz em casa, pode-se aromatizar estas águas com canela, com estrela de anis, com os sabores que gostem, não é? No entanto, não queria aqui mascarar a pera, vou só colocar uma raspazinha de limão, mas é uma, nem sequer é para ter muita, só para lhe dar aqui alguma frescura. E vamos colocar ao lume. Estas gelatinas podem ser feitas para outras frutas. Portanto, nós aqui trazemos a pera, mas a gelatina até pode ser uma tutti-frutti. Cortávamos aqui, que era o que eu um bocadinho estava a dizer. Pode levar-me as frutas da época, que tenham este aspecto de maçã, não é? Eu já tenho feito com aquele Diospiro maçã. Também fica muito bom, também tem o mesmo tipo de textura. Frutos vermelhos não aconselho. Aconselho a fazer o que vou fazer hoje, que é fazer uma calda que acompanha esta sobremesa. Se colocarem frutos vermelhos, se forem mesmo adeptos, já depois de ferver e de termos a gelatina incluída, já último momento, coloquem os frutos vermelhos, mexam e empratem. Não deixem o fruto vermelho cozer, que ele perde a cor e não vai ficar bonito. E então vamos pôr a cozer. A fruta estando já bastante madura, coze em tempos coze mais rapidamente. Se estiver verde, precisa de mais um bocadinho de tempo. Então aqui não vale a pena eu estar a dizer se são 5 minutos, são 10 minutos. É uma percepção que nós temos. Se a fruta se está já a desfazer, 3, 4 minutos e comecem logo a fazer. O agar-agar vai-se efetivamente desfazer agora com água a ferver. Portanto, a utilização desta gelatina depende de que haja qualquer coisa muito quente onde se pode realmente estar a ferver durante 2, 3 minutinhos. Os bolos, estando secos, são os melhores porque como esta sobremesa é uma calda, como vocês veem, não é? Vamos utilizar a calda de cozer a fruta,
ela vai se impregnar e vai fazer com que o bolo depois esteja úmido durante bastante tempo e vai aguentar. Enquanto isso, vamos aqui começar outra preparação. Deixamos aquela a ferver um bocadinho. E agora vamos fazer algo muito semelhante a esta preparação, mas cuja finalidade é completamente distinta, que são os sumos cozidos. Os sumos cozidos são um excelente aproveitamento também de fruta da época que se está a ficar madura demais, que nós já não queremos consumir, portanto, em cru, mas que ainda podemos dar uma segunda vida. Os frutos cozidos, estes sumos, nós podemos controlar a quantidade de açúcar também que colocamos, sendo que normalmente não é necessário, porque se a fruta está muito madura também tem muito açúcar, não é? Então depende um bocadinho também do nosso hábito de níveis de açúcar, mas para mim, normalmente, não precisam de muito açúcar. São sumos que se aguentam, ao contrário de muitos outros sumos naturais que nós fazemos em casa, aguentam-se uma semana também no frigorífico à vontade. Portanto, basicamente, enquanto não houver uma alteração de cheiro e cor, o sumo está bom. Portanto, e isso, mantendo-se no frigorífico, pode ser mesmo durante muito tempo. Não tenham medo, enquanto ele não apresentar alterações, vai estar bom. Para estes sumos não precisamos de retirar a casca, porque ela vai se desfazer totalmente. Vamos utilizar maçãs, vamos utilizar novamente a nossa pera e vamos colocar também num tacho ao lume a cozer. Desta feita, vamos acrescentar, temos a pera. Desta feita, vamos acrescentar um pouco de aveia. Também podíamos, uma vez estamos aqui a falar do Oeste, adicionar arroz, porque funciona de espessante. Hoje vamos falar do arroz como espessante também na nossa sopa. Os bisques de marisco são feitos também espessados com arroz na sua origem. Portanto, temos aqui também então a pera. Isto pode ser feito quase com qualquer fruta que esteja na fruteira, que esteja já a entrar naquela fase de ninguém me quer comer. Aproveitem e façam um sumo natural e bebam de imediato, em cru. E se for em muita quantidade, façam-no desta forma cozido, porque ficam com sumo durante toda a semana, que é excelente, mesmo a nível económico. Também é possível juntar aqui alguns legumes, mas hoje vamos manter isto muito virado para a pera, está bem? Então aqui temos outra panela que vamos colocar com água também. E vamos colocar... O problema da fruta, e eu trouxe estes dois exemplos de utilização, muitas vezes são realmente os excedentes que temos. Quem tem uma pereira, quem tem árvores de fruto, quando a árvore está a dar, dá tudo de uma vez, não é? E nós precisamos de ir fazendo utilizações diferentes e utilizar em confecções diferentes. Portanto, eu até na primeira sessão fez-se aqui umas peras em vinho, também podia ter ficado para esta sessão. Então, o que é importante é nós realmente, em determinada altura, quando a pera, inclusivamente, está até, para quem não tem as árvores, a preços mais acessíveis, não é? Conseguirmos utilizar em várias confecções, de modo a consumir o que é local, o que é sazonal, mas termos uma alimentação diversificada e interessante, não é? Vamos cobrir a nossa fruta com água. Eu não estava a ver, estava a deitar água sem ver, falta lá a fruta. Como disse, vou utilizar aveia em flocos, vai funcionar como espessante para que o sumo, por um lado, a nível nutricional, ganhe fibra e ganha uma capacidade, ou seja, nós quando bebemos aquele sumo ficamos como que alimentados, é como se estivessem logo a beber o sumo e o pão e a torrada, porque tem a parte da aveia que ajuda a essa... Não é preciso
A quantidade de aveia pode ser a olho e deve ser testada por vós. A partir de determinado momento começa a saber a aveia. Normalmente as crianças, por exemplo, não gostam. Quem se habitua a estes sumos depois começa a gostar também do sabor da aveia e não se importa de pôr mais um bocadinho. Quanto mais aveia, mais espesso fica, e quanto mais espesso fica, mais rende a fruta. Portanto, fazem mais sumo, não é? Pronto. A nível da quantidade de água nestes sumos, também é como nós conhecemos nas marcas que compramos de sumos em polpa, que há uns sumos que são mais líquidos e uns que são mais espessos. Portanto, neste caso, em nossa casa, nós podemos fazer da espessura que gostamos. E às vezes até tudo tem o seu momento, não é? Eu, por exemplo, no momento do pequeno almoço, gosto de um sumo mais espesso. Mas se estiver a almoçar, adiciono mais água, gosto de um sumo mais líquido. É o mesmo sumo, só temos que adicionar a água que queremos. Temos então aqui a nossa fruta a ferver. Já lhe toco e já tem assim um ar esponjoso. Tem pouca água. A água está-me aqui a nascer, parece-me a nascer. Vou adicionar mais um pouco. Vamos esperar que volte a levantar fervura. Nesta fase eu poderei provar o caldo e ter a percepção se a fruta lhe deu o sabor que se pretende ou se não. Porque tudo o que está quente tem que estar ligeiramente doce demais, para que quando esteja frio esteja ao sabor que queremos. Esse é um ajuste que se tem que fazer quando trabalhamos este tipo de confecções. E vamos, portanto, aqui temos a nossa... Vou retirar daqui o meu limão. Vou colocar um pouco de amido. Podem contar assim uma colher de café por cada pera que puseram. Eu gosto de fazer assim, porque assim cada um faz as suas proporções à medida do seu núcleo familiar. E vamos diluir ligeiramente. Ligeiramente não, vamos mesmo diluir o amido com água. E o que é que vai fazer? Naturalmente, espessar esta água, não é? E ajuda a que a gelatina também se aguente mais tempo e agarre a fruta. Portanto, vamos então ela vai ficar com uma cor que também ajuda ao sabor da pera, à cor da pera, não é? A pera é branca e aqui também vai ficar assim um esbranquiçado, que também é interessante. Eu vou trazer uma colherzinha, porque nós vai precisar de um pouco de açúcar, porque a pera, como viram, não foi em muita quantidade, não é? Então vou ter que forçar aqui com um bocadinho de açúcar. Porque eu quero que aqui a minha audiência física que goste no final das nossas confecções. E agora que já temos aqui o amido a cozer, vamos então juntar-lhe. São receitas muito simples, como veem, que acho que não tem truque nenhum. Qualquer pessoa faz em casa. E eu costumo incluir esta receita, confesso, principalmente para menus infantis, ou seja, para as crianças comerem fruta sem que estejam a comer fruta só. E para idosos, por também ser de fácil deglutição e também ser uma sobremesa fácil de fácil digestão, com poucos açúcares. Portanto, tem vantagens nesses dois públicos.
Para esta base que vos trazia, eu teria que ter feito mais ou menos 5 vezes mais quantidade, para dar uma certa altura de gelatina, porque a minha ideia efetiva hoje aqui é colocar nesta forma redonda, que dará depois uma bola de gelatina que podemos empratar num prato e colocar um molho e ter uma apresentação um pouco mais diferente. Vou deixar aqui desligar o fogão. Aqui estamos a cozer, está a cozer bem. É tudo a mesma coisa, dá para ser a mesma, é parecido. Portanto, está praticamente líquido. Está líquido, pronto. Pouco se nota aqui o amido de milho. Porque aqui é para termos uma gelatina, não é para termos um creme, não é? Pronto. O agar-agar necessita de ferver bem para termos a certeza que diluiu. E é preciso ter cuidado quando colocamos, por isso é que eu disse há bocadinho, quando querem frutos vermelhos, ananás, é a mesma coisa. Quando a acidez é superior, o agar-agar pode não ter a força suficiente para fazer gelatina. Portanto, isso temos de trabalhar com os pHs da fruta e por isso é que a maçã e a pera é um quentã mais, como é que eu ia dizer, seguro. Vou baixar este que está a ferver muito. Eu ia... Achei que estava aqui. Opa. E então o que vamos fazer é... Isto depois vai virar ao contrário, portanto, no fundo, a minha base vai estar por cima. Não é? Vamos colocar as peras em cada forminha, com um pouco de calda sempre a cobrir. E o agar-agar vai gelificar a temperaturas mais altas, pelo que nós vamos, no final desta hora que ainda nos falta, aqui de cozinha, já ter uma gelatina que está solidificada. No entanto, para não falhar, que a sala está quentinha, vamos pedir que nos levem para um frigorífico, de modo a E agora, neste resto de calda que tenho, estou a fazer o processo... Aqui ensinei-vos como fazem em casa. Põem tudo, fazem bastante quantidade de pera, bastante calda e depois cobrem frigorífico direto, não é? Neste caso eu estou a fazer uma sobremesa invertida, portanto vou pegar no meu bolo rei, vou ajudá-lo aqui já a demolhar e vou colocar por cima. Posso ser mais ou menos exigente, porque quando o que vimos agora, as pessoas o que é que vão ver? Vão ver simplesmente que existe um bolinho à volta. É interessante para uma gelatina eu ter outra textura para além da gelatina. Como sobremesa é agradável ter gelatina e ter um bocadinho de bolo. Fica uma sobremesa mais completa nos sabores. Por isso é que este bolinho vem mesmo a calhar. E depois aqui ainda vamos ter os crocantes dos frutos secos. Portanto,
Se eu pusesse por baixo não era preciso fazer este processo porque ele naturalmente o fazia. Como eu estou a pô-lo por cima, então é preciso fazê-lo. Pronto, aqui um bocadinho de paciência. Porque depois de gelificar já foi. E a gelatina está pronta para ir para o nosso frigorífico. Já tinham ouvido falar? Já alguma vez tentaram fazer gelatinas em casa? Estamos mesmo a acabar. A gelatina de agar tem uma textura ligeiramente diferente da gelatina convencional da gelatina. É uma textura mais... parece mais que estamos a comer a fruta. Temos aqui o nosso preparado, vamos endireitar as nossas bolinhas e vamos pedir então para colocar a frio. O aspecto não é grande coisa, assim. Mas quando acabar ficará. Agora, vamos passar a fazer. Vamos aqui preparar a nossa mesa. Vamos olhar aqui para a nossa fruta. E vamos colocar. Este liquidificador é próprio para levar quentes diretos. Se não for o caso, têm que aquecer e temperar o vidro para não partirem o liquidificador. Se não têm um liquidificador de alta potência, podem utilizar uma varinha mágica como se estivessem a passar uma sopa. Bem, não seja por falta de equipamento. Esta água branca, neste caso, veio da aveia. Já agora, se eu passasse isto, seria uma bebida de aveia, aromatizada com pera, neste caso, porque tem os sumos da pera. Da cozinha, é só saber umas coisas, porque isto é tudo muito parecido. Por exemplo, se eu pusesse mais aveia, podia-vos estar aqui a vender um pequeno almoço reforçado, que seria uma papa de aveia de pera. Só tem aqui a diferença entre a proporção de aveia, água e fruta. Se ponho gelatina, se não ponho gelatina. Mas isto é tudo as mesmas bases. É muito fácil de utilizar. Pronto. Eu gosto muito estas receitas que se colam umas às outras. É possível eu começar a fazer o sumo, depois tiro uma parte, meto gelatina, faço a gelatina, depois meto mais um bocado de aveia, cozo mais e tenho as papas de aveia que estão faladas agora, não é? Que podemos acabar com granolas, podemos acabar com fruta fresca, podemos acabar com montes... O que é que agora vem mais? Com iogurte, não é? E a nível dietético muito mais diversificado do que o habitual pequeno almoço de pão e café, não é? Aí está. Uma boa notícia nisto é que nós também podemos, em casa, preparar a pera toda, congelar no congelador. Quando queremos fazer sumos cozidos, tiram, cozem, fazem isto, têm sempre sumo de pera em casa. E temos aqui a tampinha do liquidificador. E vou fazer agora um bocadinho de barulho. Ele tem aqui um botãozinho que faz um minuto com grande velocidade. Vai ali ficar. Vou precisar lavar. E agora já vamos passar aos nossos pratos entrada e prato principal. Vamos tentar fazer isso numa hora que temos. Acho que ainda estamos bastante bem.
cozinha portuguesa começa com esturgido, com refogado, não é? Portanto, vamos picar a cebola. Desta feita, já acabou o barulho. Estou a cortar grossa porque estamos a preparar um caldo de marisco que depois será utilizada nas duas confecções a que me vou propor a fazer convosco. Uma delas será um creme de marisco empratado de uma forma um pouco diferente do habitual e outra será o clássico arroz de marisco, que também podia ser uma maçada. Eu diria que o principal é a qualidade do marisco que temos e a boa confecção deste caldo. Se tivermos as duas coisas, o que fizerem a partir daqui é seguro. Portanto, os caldos podem ser feitos os caldos são simplesmente águas aromatizadas que nós utilizamos em confecção. A aromatização mais clássica dos caldos leva 2 partes de cebola, significa assim, quando eu tenho esta quantidade aqui na minha tábua, eu preciso de metade aqui de alho francês e outra metade aqui de cenoura. E essa é uma proporção do nosso caldo. Então eu vou cortar. Para esta utilização, eu aqui não tenho, mas poderia ser utilizado a parte mais verde, diminuindo assim também o desperdício do alho francês. As partes verdes e que normalmente não se utilizam nas confecções, permitindo que estas fiquem para as confecções mais nobres, vamos chamar assim, e nos caldos utilizarmos as mais verdes. Temos então uma parte de alho francês. E as cenouras, sendo biológicas, estando bem lavadas, como é o caso destas, vamos simplesmente retirar aqui estas 2 partezinhas e cortar em fatias. Os caldos de marisco são caldos onde nós queremos cor, não há nada pior do que um arroz de marisco branquinho, não é? Que não foi à praia, o marisco vai à praia e o arroz também. Portanto, queremos cor nestas preparações de marisco. E por isso a cenoura é bem-vinda e podemos até abusar aqui um bocadinho dela. E vou abusar tanto na cor que até tenho aqui resguardado, um pouco de polpa de tomate. Vamos juntar à mesa portuguesa um pouco de vinho branco. E depois os aromáticos. Salsa. Os aromáticos estão aqui. As especiarias, o nosso ramo de especiarias e aromáticos, temos pimenta preta, salsa, louro, alho. Eu tinha alho, agora aqui não estou a ver. E o louro, Pedro. E vamos começar uma confecção também, então, do nosso caldo. Começando por, como queremos cor, temos que puxar tudo. Puxar é permitir que estejam na panela e que, quando temos o forno ligado, nós até podemos colocar estes legumes todos ao forno, regadinhos com o nosso tomate, sem as ervas aromáticas ainda, e deixá-los ganhar cor. Até se pode mexer, ganhar cor novamente, quando temos o forno. Não tendo forno ou não estando a querer ligar o forno só para esse fim, não aconselho, a nível de ecologia não é aconselhável. Vamos então aqui ter o pouco de tomate por cima. E vamos começar a ouvir. O sumo poderá agora ir ao frigorífico. Uma boa prática será, até numa reutilização de uma garrafa que se tenha, colocar enquanto quente
e tapar bem tapadinho, que ele vai criar vácuo. E quando cria vácuo, vocês enquanto não abrirem aquele sumo, se eu falei numa semana para os outros, ainda podem adicionar mais tempo sem ele se falar, porque está em vácuo, está em segurança. E vamos então ter aqui, eu até ia pôr aqui no copo, mas reparem como já é uma textura, certo? Com alguma espessura, sem ser demasiada. Como tem aveia, quando fica frio, vai ficar ligeiramente mais duro e podemos adicionar mais um pouco de água, mas só no momento do consumo, porque isto foi tudo fervido e isto de alguma forma está aqui tudo completamente higienizado. E fazemos no empratamento, podemos, às vezes eu aromatizo um bocadinho com hortelã, por exemplo, agora aqui no final, enquanto ainda está quente. No entanto, se for para guardar, nunca guardem não guardem com as ervas lá dentro. Podem passar as ervas ali, depois retiram, nunca centrifugar as ervas também. Portanto, podemos aromatizar momentaneamente, mas fazemos tipo um chá. Vamos aqui só pôr um bocadinho para dar aqui algum alegrete ao nosso batido. Vou manter o outro como está, para provarem o sabor da pera, que foi a que me propus aqui hoje. Como veem, com 2 peras, viram a quantidade que eu utilizei. 2 maçãs e 2 peras. Deu cerca de 1 litro de sumo. Aqui quero exatamente ouvir isto, ouvir que está forte o lume. Vamos adicionar um bocadinho de azeite. E nos caldos de marisco podemos colocar tudo o que não utilizamos. Já aqui apareceu o louro e o alho, finalmente. O alho só não o vou cortar, só vou dar aqui uma abertura. Isto vai ser para acabar o arroz. Posso pousar aqui que não faz mal, vai ser os mesmos sabores. E temos então aqui o marisco. Eu já comecei a preparar o marisco. Mas queria fazê-lo à vossa frente, porque às vezes isto é simples, mas quem nunca viu, não sabe. Porque o mexilhão, por exemplo, os congelados, independentemente se são portugueses ou não, existem e têm qualidade, são escolhidos, é mexilhão grande, normalmente, está tudo bem, só que é muito caro, é muito mais caro. Hoje em dia o mexilhão fresco está a um preço muito acessível e faz imensas confecções com mexilhão, diversificando um bocadinho a nossa alimentação, e estamos a comer marisco, e na verdade é um produto que está mais barato, mais acessível, também porque nós temos uma pegada ecológica muito menor, ou seja, ele está na nossa costa e as depuradoras também estão exatamente na zona do oeste, por isso é que eu trouxe hoje aqui o marisco. As depuradoras portanto, é uma espécie de limpeza do próprio marisco de forma controlada, ok? Portanto, ele é apanhado na sua forma natural e depois vai para umas piscininhas próprias, onde estão outra vez a respirar e a filtrar a água, de modo a limpar alguma coisa que as areias e essas coisas todas, não é bem as areias, mas pronto, a limpar. Como é que se arranja o mexilhão? Uma questão de higiene, que eu depois vou pôr as cascas ali, que vou utilizar aquele casco. Eles devem ser raspados, de modo a tirar o que está solto, o que se vê que é do mar, não é? Eles estiveram aqui desde o início em água com sal, porque a natureza deles, quando têm água com sal, é abrirem, e quando abrem deixam cair a areia. Portanto, sempre, desde que chegam a casa, se vamos utilizar, logo colocá-los à vontade num recipiente com muita água, com sal, e depois, esta aqui, estão a ver que isto vem de dentro, esta parte vem de dentro, e é preciso puxar um bocadinho para cá e para lá, porque isto está agarrado lá ao bichinho, e isto é desagradável, e se não o retiramos agora,
quando estamos a comer o mexilhão em si, vão encontrar qualquer coisa que não é agradável, que é o resto disto. Portanto, às vezes também não se consegue, não sai, mas a gente tira aqui pelo lado, puxa, e ele vem do lado de dentro. E o mexilhão está assim lavado, não é? Pronto, eu já utilizei, já preparei este exatamente para termos aqui a nossa prova. Posso fazer mais um para verem. Portanto, a vantagem do congelado é que é só abrir o pacote. Mas estes também têm outro sabor, Eu aconselho a fazer. Portanto, isto é assim rapado e ir ao nosso mercado local, ver lá. Já agora, todo o marisco tem uma época própria de consumo, que são nos meses com R. Em que mês é que nós estamos agora? Novembro, portanto tem R. Dezembro também tem R. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio acabou. Maio, junho, julho, agosto e voltamos a comer marisco em setembro, que é exatamente o contrário do que nós fazemos, não é? Toda a gente vai para a praia comer marisco no verão. Mas perguntem, a boa prática manda comer marisco fora dessas épocas. Tenho pena para quem nunca tinha pensado nisso, mas é o que acontece. Portanto, estamos em pleno mês em que as águas estão fortes a bater contra as rochas. A mais-valia do nosso peixe e do nosso marisco na nossa costa são estas águas frias que nós temos, bem conhecidas aqui, nesta zona exatamente do oeste, e que nos dão um marisco altamente saboroso e com todo o sabor a mar e que depois faz todas estas iguarias da cozinha, porque não somos nós que fazemos milagres, é o ingrediente. Então, vou aqui subir um bocadinho as temperaturas, porque eu quero cor, quero que comece a pegar ao tacho, que comece a ficar em tons de castanho. E vamos refrescar com um pouco de vinho branco. Isto é uma coisa que demora um bocadinho de tempo, por isso é que Pedro, tens lá dentro as etiquetas do marisco, por favor, para eu mostrar uma coisa. E então, a base dos caldos de marisco, dos meus, porque há muitas receitas de caldo de marisco, é de facto o camarão e é as cabeças do camarão. Portanto, vamos descascar os camarões que estão crus. A parte que vai ter mais sabor é de facto a cabeça, portanto não nos temos que preocupar em descascar agora todo o camarão, mas sim a parte com mais sabor, que é a cabeça do camarão. Mas quando estamos a fazer, quando depois abrirmos os outros produtos, eles vão deitar um caldo também para o próprio arroz e vão também conferir-lhe o resto dos sabores. Se eu já tivesse estado a arranjar sapateiras, que tivesse cascas de sapateiras, cascas de caranguejo, também se utiliza muito comprarem caranguejo para esses fins, vamos ter... podemos utilizar neste momento. Então, temos aqui já bastante cor. Vamos colocar este processo de colocar o vinho e retirar todo este pegado quase queimado, pode ser mesmo a puxar ao queimado. Vamos retirá-lo com o vinho. Vamos precisar mais um bocadinho de água aqui, a refrescar. E vamos permitir que ele continue a fazer e vamos colocar agora na segunda vez que vamos fazer este puxado, não é? Este retirar de sabores aos alimentos. Vamos juntar as nossas cabeças de camarão e subir novamente para que elas comecem a ganhar cor.
Podemos adicionar mais um bocadinho de tomate, até que ele frite. E o marisco tem esta mais-valia de que se faz muito rápido, coze muito rápido. Portanto, temos que ter tudo muito pronto, porque ele em 2 minutos abafa-se a panela, está feito. Portanto, é um erro colocar marisco a cozer juntamente com arroz, por exemplo. O que devemos é ter realmente estes caldos, que já têm muito sabor para conferir ao arroz. E depois dos caldos feitos, preparamos o arroz, cozemos e só mesmo nos últimos 4, 5 minutos coloca-se o peixe, vocês vão ver, coloca-se o marisco, ele acaba de abrir e está feito. Os caldos estão muito, como é que eu ia dizer, não é bem conectados, mas é associados a um produto de menos... Porque utilizou-se a palavra caldo para falar de caldos de cozinha de compra, não é? Em cubos, já feitos, pré-feitos. E esses caldos levam muito sal e levam bastante confecção industrial. E então há muita gente que é avessa à utilização desses caldos. A origem desses caldos é esta confecção, mas esta confecção é perfeitamente natural, não tem, como vocês viram, nós não vamos colocar nunca sal, porque nós também vamos utilizar de imediato, não é para ir para um supermercado para ser vendido daqui a 2 ou 3 meses ainda, não é? Portanto, essa é a grande diferença. Portanto, façam caldos em casa e utilizem, que é isso que confere sabor à vossa comida de uma forma saudável. A comida portuguesa está repleta de casos de utilização dos caldos, os arrozes de polvo. Portanto, há muitas comidas que nós naturalmente, não é? Cozemos alguma coisa e guardamos o caldo para a confecção seguinte. Gostava de vos mostrar, portanto, temos este aspecto, não é? E agora vamos adicionar, então, uma parte de água. E então eu vou aqui dar, não é um truque, não quer dizer que é um truque, eu não gosto muito de truques na cozinha. Há aqui várias formas de fazer as coisas, a cozinha é repleta de receitas e de formas diferentes de fazer as coisas, portanto, esta não é a melhor receita, simplesmente é a minha. Eu consigo aqui ver claramente onde é que estão as cabeças e o que eu vou fazer é pegar nas cabeças que têm muito sabor ainda para dar, eu vou pescá-las literalmente, vou colocar no liquidificador e vou realmente trazer todo o sabor do camarão para a minha confecção. Pode ser com água fria, portanto, neste momento elas já estão cozidas e prontas a dar o seu sabor. Nós precisamos de caldo para a sopa e precisamos de caldo para o arroz, então eu preciso de alguma quantidade de caldo. E o que é a base de uma sopa aqui? Temos exatamente a cebola, cenoura e alho francês clássica de qualquer sopa. Então eu proponho uma utilização secundária dos nossos aromatizantes de caldo de marisco, que vai ser utilizada para o arroz, na utilização da sua sopa. Mas esta é uma vertente pouco clássica, está bem? Tem a ver com pensar a cozinha de forma a eu não deitar nada fora. Portanto, isto está bom. Foi comida boa que eu utilizei aqui, é uma boa base de sopa, vamos utilizá-la.
E já tem algum sabor ao camarão? Estou indecisa em que panela é que vou fazer isto. Vou utilizar esta que é mais... Então, agora tenho que... Vamos lá ver. Pego nisto e vou retirar a base, o meu caldo. Não preciso de fazer nada aqui. Ver? Já é mesmo aquela cor do arroz de marisco, não é? Mas não cheira nada a tomate. Já cheira aqui a marisco. Vamos então colocar os nossos legumes que já estão cozidos. Sabes o que é que eu preciso? Talvez. Preciso de uma jarrinha destas para pôr o caldo, para ser visível. Vou pôr então aqui os meus legumes cozidos. Vou tirar o louro, não me posso esquecer dos aromatizantes que não devem ser destruídos. E vou coar esta água também do camarão. E vou juntar. E quando eu na cozinha tenho isto feito, é como se o jantar estivesse pronto. Reparem, o desperdício alimentar foi este. Ainda nem é desperdício. Isto é o que se deve dar às galinhas para continuarem a pôr ovos. É excelente, é como se fosse um suplemento alimentar nas galinhas, porque está cheio a casca, não é? Está cheio da casca do camarão, que é cálcio, portanto é como se estivessem a dar um suplemento de cálcio às galinhas. E como não vem da próprio ovo, é o que se pode dar, é isto e casca de ostra. Quando temos ostras, desfazemos as cascas e fazemos também suplementos alimentares para as nossas galinhas. Vou tirar então o nosso louro. E o que é que leva então uma sopa? Obviamente, água. Não é? Vocês estão a fazer? Portanto, vamos colocar então mais um pouco de água, até porque aqui ainda está todo, eu não lavei portanto ainda está aqui muito sabor incluído. Vamos colocar aqui. E neste caso vamos colocar um bocadinho, novamente, de amido de milho, que vai funcionar aqui como um espessante nesta sopa. Portanto, esta sopa não vai ter batata. Poderia ter restos de arroz que seriam depois batidos, mas fica uma textura também um pouco diferente. O mais normal é os caldos, os cremes de marisco serem espessados com farinha. O que não é normal nestes caldos é terem realmente a cenoura e a cebola e o alho francês que cá está. É só mesmo caldo espessado. Uma sopa clássica é isto, agora espessado com a farinha com o amido de milho, e está a sopa feita. Na minha opinião, isto é demasiado bom para ser desperdício alimentar, então eu vou utilizar isso para o caldo da sopa. Vamos então espessar aqui com um bocadinho do nosso caldo. Primeiro, a farinha maisena deve ser sempre diluída com um bocadinho de água ao caldo, frio. Já temos aqui o nosso... Isto tem um nome para a cozinha francesa, chamam-se slowers. Amido de milho com caldo ou água chama-se um slower. É o nome técnico. Temos o nosso slower pronto. Vamos outra vez aqui à nossa liquidificadora preparar a nossa sopa agora. Já vos cheira a marisco? Lamento em casa. Mas eu estou aqui em cima do acontecimento e a mim já me cheira.
Ainda vamos ter uma surpresa para esta sopa, para não ser só o básico. Podia ser com a varinha mágica tradicional, não é? Agora é hora de provar, verificar de sal. Só agora já temos uma sopa, já é um produto para ser confeccionado, não é? E consumido. Enquanto que este caldo é para várias confecções, nós ainda não sabemos se vamos reduzir, se não vamos. Não deve ter sal nenhum. Não foi esquecimento, é mesmo assim. Entretanto, vamos começar então o nosso arroz. Temos mais um bocadinho de cebola. E começamos o arroz de forma normal, esturgido. Para estes arrozes eu gosto disto muito fininho. Esta faca já esteve mais afiada. Gosto de cebola picadinha bem fininha. E agora já não quero... Vamos fazer o arroz mesmo de forma mais tradicional possível. Simplesmente vamos utilizar o caldo para cozê-lo e terminá-lo com o nosso marisco. Eu no arroz de marisco gosto de colocar um bocadinho de pimentos e podem ser colocados, portanto esta é uma cebolada de pimentos, simplesmente pimento cortado portanto vamos pôr aqui um bocadinho de pimentos para dar sabor. Podiam estar frescos, eles têm tempo para cozinhar. Um bocadinho de azeite. Novamente um alho, mas isto como é um alho muito grande, eu vou parti-lo ao meio. E começamos o nosso. O arroz utilizado também é bem por estas bandas, não é? Portanto, o arroz aqui também é rei. E, portanto, por isso eu optei pelo arroz em vez das massas. Vamos ter um arroz carolino, que é um arroz que tem a característica portanto, ele vai absorver muito caldo, ficar grosso, ficar redondo e não tem tendência a desfazer-se. E, portanto, deve ser utilizado nestes arrozes caldosos, o arroz carolino. Vamos pôr mais ou menos 70 gramas por pessoa. Vou pôr, acho que somos muitos hoje. Depois para a prova. Mais um bocadinho. Já vamos acabar ali a sopa. Temos 40 minutos. E tal e qual como fazemos, por exemplo, para... Eu ia dizer risoto, não sei se estou a ofender alguma coisa, mas num risoto, quer-se aquele cremoso, estes arrozes necessitam que os caldos sejam postos pouco a pouco e sempre a mexer, para que libertem o amido e fiquem cremosos. Portanto, no arroz tradicional nós colocamos o dobro da água e tapamos. Aqui podemos fazer isto assim. Colocamos então a parte do caldo e vamos, sem medo, mexendo. Se não estamos com muito tempo, eu diria, vamos ver se a primeira parte do cozimento, se ela faz sozinha, e depois no final vamos ajustar um bocadinho esta mão. Aqui já vou colocar então, pela primeira vez, sal, não é? Porque para o arroz cozer precisa de sal também, faz falta nesta parte.
Nada aqui tem sal, eu vou permitir-me pôr o que é. E agora a surpresa da sopa. A surpresa. Uma coisa menos vista, eu diria, não é? Uma coisa menos vista. Vamos ter aqui uma massa folhada. Temos aqui a massa folhada que eu fiz para facilitar, que eu não faço massa folhada própria, não tenho os equipamentos próprios e depois não fica bem, não corre bem. E a taça que vamos utilizar para fazer o empratamento em casa, vamos... eu tinha aqui a outra taça. Vamos utilizá-la para fazer o corte. De modo, se quisermos ajuda de uma faquinha, podemos passar à volta. Esta é uma boa sopa para a passagem de ano. O que é avalia? Quando vai a massa, cá temos a massa, vou retirar. Vou colocar aqui. Portanto, já temos aquela massa cortada, então vamos ter aqui a nossa sopa, que pode já estar feita do dia anterior e está fria, não é? E quando a quisermos aquecer, vamos colocar a taça ao forno juntamente na sopa até que a massa esteja cozida. Passo a explicar aqui melhor. Eu queria provar. Com licença. Estou certa. Não tem sal nenhum. Isso nota-se, não é? Sal, e eu vou pôr um bocadinho de azeite, porque é uma sopa que precisa daquele finalmente de azeite. Poderia colocar os coentros e também é o momento em que, se eu quiser enriquecer a sopa com uns bocadinhos de camarão, como o camarão coze muito rápido e nós ainda vamos ao forno com ela durante 15 minutos pelo menos, vamos terminar no empratamento com a sopa. Vamos mexer ali, que é mais fácil. O camarão que eu descasquei, vou então parti-lo em pedacinhos. Vou deitar esta sopa na taça, colocar o nosso camarão por cima. E tapá-la. O que é que vai acontecer? Como ela, ao aquecer, vai criar vapores, vai fazer uma cúpula com esta massa folhada. Esperem que isto... A cozinha requer várias mãos, não é? Não é por acaso. Eu estou a ouvi-lo, não estou a gostar. Ainda foi a tempo. Estava a querer agarrar o arroz, mas já foi, já está bom. É importante que o arroz coza neste caldo para ficar bem gostoso. Esta é uma receita também para a passagem de ano, não é? Os mariscos são receitas próprias dos dias de festa. Então eu vou ligeiramente esticar com a minha mão um bocadinho esta massa.
só para ter a certeza que a consigo. Eu até tinha aqui o rolo. Onde é que estava o rolo? Estava aqui. Vou alongá-la ligeiramente. Para conseguir, então, fechá-la na nossa taça. O forno deve estar pré-aquecido. Como estas sopas se comem com croutons normalmente, esta no fundo é a substituição do crouton, portanto, vem aqui dar o nosso pão. Idealmente, vamos ver se tudo me corre bem ali agora no forno, idealmente ela não deve ter buracos para ela manter este calor, aquecer de facto a sopa e fazer com que esta massa folhada venha cá acima e fique realmente diferente no momento de servir. Vamos dar para a cozinha. Vai abençoado. Ver se isto me corre bem. A nível do marisco, vamos aqui pegar num pratinho. As sapateiras devem ser cozidas previamente. No entanto, devem ser abertas de modo a que seja fácil para a pessoa que está a comer o marisco já ter o acesso. Para isso eu trouxe aqui um martelão e vamos aqui para esta parte para trás. Normalmente não se devem bater, portanto, nesta posição, porque vamos esmagar a carne. Devemos mantê-las ao alto, de modo a mantermos, e temos que bater até ter a certeza que a pessoa consegue realmente no prato. Isto é um trabalho de cozinha lá dentro, portanto é importante facilitarmos a vida ao cliente, mas a abertura não pode ser tanta, portanto nós ao abrirmos já temos que estar a ver que é fácil retirar a carne. Mas mantemos as cascas, é assim na forma tradicional da cozinha, vamos abrir com cuidado, mas mantemos as cascas. As pernas mais pequenas podem ser arranjadas e colocadas como miolo também na guarnição da sopa ou no próprio dentro do arroz de marisco. Não vamos estar à espera que ninguém sentadinho com um garfo e uma faca consiga retirar a carninha dentro das patinhas pequenas. Também o cuidado a fazer este processo é importante para que resulte bem o momento de degustação do prato. Estas patinhas então podemos arranjá-las com tempo, para ficarmos com conteúdo. Nós aqui nas 2 horas estas coisas necessitam de tempo, temos que facilitar. Há quem ponha só como decoração. Não estamos verdadeiramente à espera que ninguém vá arranjar isto no prato. Coloca-se no arroz, mas é decoração à partida. Eu tinha trazido as luvas para fazer este processo, já fui. E, portanto, aqui temos uma zona que não tem grande utilidade. Há quem ponha nos caldos depois de lavada. Nós já vamos tarde, não é? Porque o caldo já está a fazer. Vamos olhar aqui o nosso arroz. Este arroz, nota-se que o grão ainda está branco por dentro e, portanto, ainda tem mais capacidade de continuar a... Então, temos tempo para continuarmos aqui a abrir. Estas peças também se retiram.
E com força, que é uma coisa que eu às vezes não tenho, confesso, vamos esta peça empurrar para baixo, para partir, para descolar, porque nós queremos normalmente que não se estraga aqui e puxamos. Não sei se tenho em casa gente mais experiente ou menos, e por isso estou a fazer questão de mostrar coisas muito simples, como é abrir uma sapateira, que para toda a gente tem a primeira vez. É uma questão de se aventurarem, não é tão difícil assim. Dentro da sapateira vamos encontrar partes claramente osso, portanto essas não tem dúvida, é retirar. Vamos também ver estas partes, mas nem sei o que é isto, isto é uma filtragem qualquer que elas fazem, não é bom, portanto não comam também, vai para caldo, podemos guardar no frigorífico, no próximo caldo já temos isto guardado para fazer essa confecção. Retiramos e com a colher, ela estando cozida, ela vai libertar o resto do seu conteúdo, que é muito gostoso e que, portanto, vai dar todo o sabor que nós queremos do marisco também ao nosso arroz. Deste lado ainda há muito também para tirar. É aqui que estão as ovas, como se vêem, as ovas da sapateira, quer dizer que esta era uma fêmea. E vamos ter também que abrir. Desculpem ser com as mãos, mas isto é mesmo assim, a cozinha. E eu confesso que trabalho melhor sem luvas do que com luvas. Então aqui vamos outra vez aqui fazer um estrago. E com um garfinho vamos continuar a tirar tudo o que achamos que é, tudo o que percebemos que é carne branca. E o resto pomos para o lado para mariscos. Para caldos. Vamos abrindo, junto aqui às patinhas, sem medo. Tudo são produtos que têm um custo elevado e, portanto, todo este pormenor é importante. Também temos que valorizar quando estamos a comer verdadeiro arroz que não leva pré-preparados de mariscos já prontos, que têm outro sabor. E valorizarmos quando estamos a comer um arroz de marisco dali, que foi todo preparado. Como veem, é uma coisa, é moroso e é necessário também saber, de alguma forma, portanto também não é qualquer pessoa que é preciso alguma mão de obra especializada, mas principalmente leva tempo. Não é que é difícil, mas leva tempo. E portanto depois os arrozes de marisco têm tendência, os bons, a ser muito caros. Por causa disto também. Como veem, de uma sapateira não sobra assim tanto interior, não é? Vamos desfazer com o garfo. Daqui são conhecidos, é desta parte também que são conhecidos os patês de sapateira, não é? Agora misturando aqui outros ingredientes poderíamos tirar uma parte de patê, assim como podemos utilizar este que tem também o gosto da sapateira no nosso arroz. Aqui hoje não temos tempo para continuar este trabalho, eu continuarei mais tarde. Vamos utilizar já o que temos. Temos aqui uma concha que se chama pé de borrico, que é um pouco diferente das amêijoas. Podíamos ter aqui amêijoas, podíamos ter berbigão, podíamos ter portanto, o lingueirão, podíamos ter vários mariscos. Eu escolhi esta porque tem realmente uma concha que é muito conhecida, a maior parte de nós é da nossa costa e a maior parte de nós reconhece quando anda a passear na praia encontrar esta concha em particular. Vamos ver o nosso arroz. Está a ficar com um ar já
bastante feito, que é bom, que o tempo assim nos... Vou tirar um bocadinho para provar, porque há bocadinho já por sal, mas não sei se chega. O arroz ainda está um pouco cru. Ainda temos que continuar a adicionar caldo. Está saboroso, está bom de sal. O ideal será então, nos últimos 5 minutos, vamos então adicionar só aí o nosso marisco e abafar. Quando é em grandes quantidades, nos restaurantes, não se faz assim. Pega-se numa outra panela, abrem-se primeiro os mexilhões, depois abre-se, portanto, cada marisco a seu tempo, porque uns abrem mais rápido e outros menos. Portanto, abriríamos só o pé de borrico, só as amêijoas, cozeríamos o camarão, passaríamos por água, teríamos já tudo pronto, de modo a ser ainda mais rápido. Praticamente, antes de ir para a mesa, poríamos o marisco já confeccionado, o abafamos e vai para a mesa. E aquele tempo de ir para a mesa, ele aquece, com o calor do próprio arroz. Mas a confecção caseira não, é assim como estou a mostrar. Nunca deitar aquelas águas, juntam-se aos caldos e depois coloca-se. Arroz de marisco, já estamos aqui a entrar um bocadinho no sul de Portugal, portanto já esquecemos aqui a nossa salsa cá de cima e vamos pôr coentros, claro, para finalizar. Um arroz de marisco precisamos sempre de coentros. Os coentros só entram no final da confecção, não entram nos caldos, não entram durante a confecção, não vale a pena. Ele só confere sabor mesmo na finalização. Ora, o que é que... Vamos fazer aqui uma graça, porque o tempo nos está a permitir. Acabou-se o caldo. Já bebeu o caldo todo, este arroz. Vamos fazer aqui um último preparo lento, ok? Aqui. Vamos colocar estes frutos vermelhos ao lume para a nossa sobremesa ficar com um ar mais de Réveillon, mais alegre, não é? Podemos adicionar um pouco de água. E desta feita, vamos pôr um bocadinho também de açúcar, porque se faltar açúcar à gelatina, fica da escolha do cliente colocar mais calda ou menos calda. Nós vamos precisar aqui de um ponto em que já temos um molho, portanto, não pode ficar muito líquido, então é preciso um bocadinho mais de açúcar para também eu ter ali um molho mais rapidamente. Para os empratamentos finais é bom servir em tachos de barro. Eu não gosto de confeccionar diretamente no barro, deita um sabor muito específico, eu não gosto, mas coloco-os bem no forno, bem quentes, de modo a que quando entra fica a fervilhar e vai para a mesa a fervilhar. E depois aguenta-se mais tempo, que é outra vantagem, não é? Aguenta-se mais tempo. Ora, vamos entrar aqui no tempo final, depois ainda temos os empratamentos para fazer. E então eu vou colocar o marisco, vamos colocar o recheio da sapateira para ficar um arroz bem saboroso. Vamos deixar um bocadinho, principalmente com a parte das ovas, para guarnecer por cima.
e vamos... Tem aqui que fazer umas viagens, não é? Vamos colocar o nosso mexilhão. Portanto, esta eu posso já mexer, que é para ganhar o sabor lá dentro. A partir do momento em que eu ponho a água, em que eu ponho o marisco eu vou pô-lo por cima sem o estar a envolver. Porque um dos problemas que que se devem reconhecer quando estamos a comer arroz de marisco é que parece que só encontramos as cascas, que não encontramos o marisco. Quanto mais mexermos, mais isso vai acontecer. Portanto, aqui ainda nem sequer é o prato final, então nós vamos querer verificar que de facto vamos pôr mais um bocadinho de água, porque isto precisa aqui ainda mais um bocadinho mais de caldo, que isto é um arroz caldoso, não é um arroz seco. Portanto, como estava a dizer, chegando aqui a esta fase já de finalização do meu marisco, vamos... A última prova deve ser agora, no sentido de verificar principalmente quantidades de sal, e vamos dispor o nosso marisco por cima. Baixamos o nosso fogo ao mínimo, agora o arroz já não quero mexer, então não quero que ele se pegue agora. Vamos pegar nas nossas conchas que tiveram aqui em água a libertar a areia e vamos colocá-las também. O marisco, assim que abre a casca, está feito. Portanto, ele só está à espera aqui que eu o abafe, mais nada. E vamos eventualmente colocar algumas... Não, estas a gente vai guardar, é só por causa do vapor. E vamos tapar. Ora bem, onde é que eu tenho então a tampinha? Onde está o texto? Aqui. E estas tampas de vidro são fantásticas, que eu consigo espreitar sem ter que levantar. Portanto, vamos aqui dar 2 minutos ou 3. Resguardamos aqui os coentros, que são mesmo uma finalização. Os pimentos também poderão vir a guarnecer um bocadinho. Portanto, temos aqui as guarnições, para que fique bonitinho, principalmente o pimento vermelho, que vem dar cor ao prato. Juntar. E a pedir então a gelatina. É um bocadinho trabalhoso, mas como viram, a parte talvez só de fazer o caldo, porque depois do caldo feito tudo foi muito rápido, não é? E a sopa também pode vir. E a sopa também pode vir. Não correu bem. Foi. Ok. Ela está já com textura que queremos. Isto era só para ver se estava aqui. Ora bem. Vamos ver por onde é que vamos começar, para não... Vamos dar aqui algum espaço à mesa. Temos aqui a nossa calda ainda a fazer. Está no bom ponto. Cada vez que eu abro, só faço as nuvens. Vou subir aqui um bocadinho a temperatura. Quem quiser regar um bocadinho de picante, este é o nosso picante aqui caseiro da casa.
Não coloquei camarão, pois não. Ai, ai, ai. Ainda lá vou a tempo, ainda vou a tempo. O camarão pode ser todo descascado ou não. E então, aqui pegamos num prato. Vamos acabar a retirar a nossa gelatina. Aqui temos a nossa bolinha. Podemos aqui acertar algum pormenor que tenha escapado. O que vos parece? É fora do comum. Vamos pegar aqui numa ervinha catita para lhe dar algum verde. E vamos fazer aqui, regar com um bocadinho da nossa calda. Não gosto de regar a gelatina, que é para ficar exatamente esta a cor do vermelho com a cor branca da pera. Também gosto de servir isto num prato de fundo de sopa. E podemos então decorar com um verde. E temos então aqui a nossa gelatina de pera com a calda dos frutos vermelhos, o nosso sumo de pera e vamos empratar o nosso marisco, que agora sim já abriu, claramente, finalmente. O camarão portanto, vai aqui, ó. Deixem-me cá confirmar. Se viram, os camarões entraram um bocadinho depois, estão a precisar de calor por cima. Vamos virá-los aqui um bocadinho. Precisava que o Pedro... Não, o que eu preciso... Sim, podia ser também, mas uma colher de sopa. De servir sopa. Acabou o tempo? Ah, não. Estamos mesmo a acabar. Não sei se há dúvidas aí no online, se há alguma questão. Então, vamos aqui buscar para o nosso servir-se empratado um pouco de arroz. Com o nosso mexilhão, com as gambas. Esta concha ficou mais abertinha para vermos o tamanho do bichinho. Vamos colocar aqui os coentros. Como eu disse aqui, valorizar todo o produto para que a pessoa saiba
conheça também o que é que está por dentro. Aqui vamos fazer a mesma coisa, o mesmo cuidado junto da... Estão a ver como está tudo aberto e aqui em cima, se não for muito mexido, não corremos esse risco que é tudo caiu. Caiu porque mexeram demais, isto não é para mexer. Por isso é que as coisas às vezes feitas em pequenas porções ficam mais apuradas. Porque se eu tiver que realmente abrir tudo num tacho à parte, como devem imaginar, vai-se haver mais mexidas. Pronto. A nossa costa traz-nos destas delícias da cozinha portuguesa, que são simples e o segredo está, sem dúvida, no produto. E volto a dizer, está a irmos ao produtor local, aos nossos mercados, fazer as compras em fresco, trabalharmos os produtos e então temos confecções de alta qualidade, acima de tudo, no sabor. E que merecem uma visita a esta região fantástica do Oeste. Porque só aqui podemos ter a alegria de comer, só aqui, dentro do centro de Portugal, na nossa costa, comermos marisco acabado de pescar. Esse é um luxo. Pronto, parece-me que está com bom aspecto, cheira bem. Vamos limpar a mesa para a fotografia final. Fica aqui a sugestão, uma sugestão que pode ser para o Natal ou para a passagem de ano, ou para outro dia qualquer, em que vão ao mercado e possam fazer. A sopa. Cá está. Então, a sopa vai merecer aqui um teste. Ora bem, não podia deixar de convidar a Patrícia para vir cá provar as sopas e o nosso sumo. Ele ainda está um pouco morno. Eu já vou brindar contigo, naturalmente. E aos convidados também, já podemos servir uns copos. É um sumo que, naturalmente, como qualquer sumo, tem que ser fresco, não é? Ok? Portanto, tem que ver a potencialidade que está, sendo que ele esteve aqui à temperatura ambiente e ainda não... Esta forma de servir esta sopa bem acaba por ser uma surpresa. Patrícia, junta-te a mim. Prova aqui as nossas chin-chin. Chin-chin, podemos brindar aos com nossos... Produzimos, exatamente, fazemos um brinde O que é que acham? aos nossos produtores. Bom. Fiz questão de fazer... Até sabe bem nesta altura, não é? Por acaso é verdade, há pessoas que são ótimas. Mas fiz questão de fazer com açúcar zero. Vocês podem notar que com uma colher de açúcar existe logo aqui um potencial de açúcar que existe. Portanto, ponham açúcar a gosto no final, porque engana muito, está bem? Aqui vamos fazer com a Patrícia. Patrícia, dou-te a honra de partir aqui a nossa massa folhada. Ui, que responsabilidade. E de provar o nosso creme de marisco. É para pôr neste pratinho? Não, podes partir para dentro e comer com a massa folhada. Diretamente? Diretamente. Esta é a tua taça da sopa individual. Portanto, ok. vamos pondo como se fosse o nosso croton. Também está bem um quentinha. pouco de Já massa. repararam que eu não tenho jeito para estas coisas, não é? Será um desafio também para a mesa. A sopa bem quentinha. Lá dentro vão encontrar os camarões também feitos. Deixa-me só tirar aqui um bocadinho. Está muito quente, não é? Está quentinha. Está quentinha. Que é bom, porque assim aguenta-se nas mesas quentinha sem as pessoas comerem.
pelo cheiro, recomendo. Portanto, é uma apresentação diferente para uma Prova. sopa, também a lembrar. E agora dou-te outra colherzinha para degustares um bocadinho do nosso arroz daqui. Tira um bocadinho de coentros que eu não os misturei. E isso, mistura um bocadinho dos coentros. Olha que isto não é nada bem. Passámos aqui as peripécias à equipa de produção. Não tenho microfone, mas acho que se ouve, não é? Pelo menos eu... está bem. Ok. Para quem gosta de coentros, está ótimo. Pois Está é, ótimo propuseste mesmo. no instante. Muito Está bem. ótimo. E convidamos-nos para a próxima sessão, na próxima segunda-feira, de 2 a 8. 5, exatamente, à mesma hora, de manhã, 10, 12 e à tarde, 3h30, 5h30, cá estaremos. Mas a Carolina sempre deste lado a fazer as suas coisas com imensa graça, muito sabor. Olha, um brinde à nossa seleção que vai jogar daqui a pouco. Um brinde, claro que sim. Também, outro. Força seleção, força Portugal. Obrigada e até para a semana e obrigada por terem vindo também.